Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Eu sou o Leandro Stoliar e vou te acompanhar nesse episódio. O ex-presidente Donald Trump foi retirado agora há pouco, às pressas, de um comício na Pensilvânia, depois que disparos foram ouvidos aí nesta arena. Um atentado contra o ex-presidente Donald Trump altera o cenário das eleições americanas. O candidato republicano, que tenta retornar à Casa Branca, foi alvo de uma tentativa de assassinato durante um comício na cidade de Butler, na Pensilvânia. 2 pessoas morreram. O atirador, que era afiliado ao mesmo partido de Trump, foi morto por agentes do FBI. A segunda vítima era um homem que acompanhava o evento. Outras 2 pessoas ficaram gravemente feridas. O que se sabe sobre o homem que tentou matar Trump? Como o atentado altera as eleições? Após o atentado, o cenário se torna ainda mais complexo para o pressionado Joe Biden. O JR 15 Minutos de hoje recebe Leonardo Paz Neves, cientista político da FGV. Professor, você esteve no podcast na semana passada e o cenário agora é outro completamente diferente, né? Seja bem-vindo. Olá, tudo bom, gente? Sempre bom estar aqui de novo. Quem nos acompanha nessa entrevista é o correspondente do Jornal da Record nos Estados Unidos, Vandrei Pereira. Vandrei, 2 dias após o atentado, Donald Trump conversou pela primeira vez com a imprensa, é isso? Oi, Leandro. Obrigado mais uma vez pelo convite. Olá, professor Leonardo. Bem, a primeira entrevista foi durante o caminho para a convenção republicana em Milwaukee, no estado de Wisconsin. Para os jornalistas dos jornais The Washington Examiner e The New York Post, o Trump disse que está vivendo uma experiência surreal e que, palavras dele, e que você nunca sabe o que vai acontecer até que uma coisa dessas aconteça. Trump completou dizendo: eu não deveria estar aqui, eu deveria estar morto. Professor, eu lhe pergunto, Trump decidiu não adiar o início das convenções do Partido Republicano, que começaram hoje. Isso é uma tentativa de mostrar força para o eleitorado? Eu acho que sim, eu acho que o Trump ele é um showman, ele, enfim, boa parte do último segmento da vida dele, antes de ser presidente, era exatamente ser uma pessoa da mídia. Ele se notabilizou pela maneira como ele conduzia muito bem esse processo, especialmente em mídias sociais, então me parece muito razoável, eu creio, que ele vai tentar tirar o máximo de proveito dessa situação, em que pese que é uma situação que para muita gente supõe que seja traumática, né? Quer dizer, ele esteve muito perto, de fato, de ser morto, mas eu acho que ele aparentemente está lidando muito bem com isso e está aproveitando muito bem essa quase tragédia na vida dele. Então, sim, eu acho que ele está aproveitando esse limão super amargo para fazer uma limonada. Professor, em uma situação como essa, surgem várias teorias, a maior parte delas falsa. Nesse momento, é importante que todos tenham muita calma na hora de tirar conclusões, ainda mais em uma internet recheada de fake news? Evidente. Eu acho que, assim, a gente está no início do processo de entendimento do que aconteceu. A gente começa a ter acesso apenas aos dados mais óbvios, né, de quem era a pessoa, qual é o perfil desse rapaz. Rapidamente a gente já tem agora pela internet um conjunto de perfis dele, enfim, tentando criar um retrato dessa pessoa e do comportamento dele, e naturalmente você vai ter de um lado e de outro a tentativa de dizer que esse rapaz que tentou assassinar o ex-presidente Donald Trump, ele vai fazer parte de conspirações ou não, enfim. A gente não acha nesse momento, a gente não pode dizer com segurança nada ainda. Os primeiros perfis começam aí nesse momento, vamos esperar as autoridades se manifestarem, que sem dúvida vão esmiuçar agora esse rapaz para tentar chegar a fundo à conclusão. Agora, professor, o atentado acontece em um momento em que a eleição caminha para embates que serão decisivos. A imagem do ex-presidente Donald Trump com o rosto cheio de sangue e falando lutem, 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 cercado de segurança, pode ser um marco nas eleições? É uma imagem poderosa, sem dúvida, né? É uma das fotos que vai marcar essas eleições, né? E, mais uma vez, em que pese que o processo eleitoral americano, a política americana é uma política muito violenta, né? Quer dizer, esse atentado não foi o primeiro nem o segundo que presidentes, ex-presidentes ou candidatos americanos sofreram, né? Eles têm aí para lá de... Eu acho que foram, na minha última conta aqui que eu andei vendo, eram mais ou menos uns 10 atentados e 4 mortos, né? Então, assim, não é exatamente uma coisa icônica que vai mudar a história americana, eu acho que é mais um. Agora, no contexto dessas eleições, sem dúvida, é uma imagem muito poderosa e que vai ser usada a exaustão pelo Trump, o Partido Republicano, para poder atingir a vitória. E olhando para o cenário do Brasil, é impossível não associar a imagem de Trump ao atentado sofrido por Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral em 2018.
Professor, o efeito nas urnas pode ser parecido? O senhor acredita que o Trump pode ser eleito por conta desse atentado? Eleito por causa desse atentado, eu acho que não. Eu acho que é exigir muito. Até porque eu acho que a gente tem que guardar a diferença em relação à política brasileira e à política americana. Mais uma vez, o Brasil também é um país muito violento e de muita violência política. Só que a gente não tem a mesma tradição que eles têm, por exemplo, de atentados à presidência de presidentes. O nível de comoção, eu acho, em relação ao Bolsonaro, eu acho que talvez tenha sido maior, não tenho certeza disso. De todo modo, prejudicar não prejudica, sem dúvida, né? Quer dizer, eu não tenho dúvida de que ele vai ter mais empatia de mais pessoas em relação à situação que ele foi posto, né? De ter sido vítima desse atentado. É determinante? Eu acho que não. E o mais importante de tudo, né? Quer dizer, não dá para dizer que qualquer eleição está ganha sem a gente saber ainda quem vai ser o candidato democrata. Tudo indica que é o Joe Biden nesse momento, mas a convenção ainda não aconteceu. Então, se ela não aconteceu, a gente não pode cravar ainda quem que vai competir contra o Donald Trump. Ainda não se sabe o que motivou o atentado, mas as investigações estão em andamento. E no sábado, o presidente Joe Biden anunciou a criação de uma força-tarefa independente e também pediu para o Serviço Secreto revisar todas as medidas de segurança na Convenção Nacional Republicana, que começou hoje e vai até quinta-feira. Professor, não precisa ser um especialista em segurança para perceber que houve uma falha grave. E o que muitos se perguntam é por que ela aconteceu e ainda numa cidade tão pequena, né, como Butler. Eu acho que vai ter que ser uma averiguação que certamente eles vão fazer internamente. Eu acho que alguém vai ter que ser responsabilizado por isso, porque a falha realmente foi, me parece, grotesca, né? De novo, sem ser nenhum especialista em segurança, quando a gente olha a foto aérea que tem circulado pela internet, é praticamente o único teto, o único espaço, a única construção que tem naquele raio que poderia atingir aonde o garoto estava. Então, um garoto que pega uma arma, certamente não teve grandes planejamentos, porque, enfim, imagino que esse rapaz não tenha tido acessos aos protocolos de segurança, à organização, enfim, ele sabia que ali estava o pódio, ele achou um lugar alto e subiu. Quer dizer, essa é a impressão que eu tenho nesse momento. Dentro da nossa ignorância de não ter acesso aos dados, obviamente, né? Mas o fato é que um garoto de 20 anos achou um espaço e deu um tiro no canto do presidente. Então, assim, sem dúvida, alguém tem que explicar alguma coisa em relação à qualidade, né, da segurança feita para os presidenciáveis. Foi bom o senhor falar sobre isso, porque em relação ao atirador, ele foi morto após o atentado e rapidamente foi identificado pelas forças de segurança. Ele era Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, que era registrado no mesmo partido do Trump. Professor, a minha pergunta é a seguinte: esse é um detalhe que pode fazer a diferença nas eleições? É claro que ainda estamos falando no campo das hipóteses, mas pode ser um caso de fanatismo e não de uma agressão que partiu de um adversário, né? Eu tenho muita preocupação em ficar dizendo que esse atentado, da maneira que foi, que os elementos dele vão definir completamente a eleição, porque você tem casos, enfim, muito curiosos na história americana, né? Quer dizer, na década de 80, o ex-presidente Ronald Reagan sofreu também um atentado de um rapaz que foi diagnosticado com um transtorno psicótico e disse que se matasse o presidente, a atriz Jane Fonda ia notar ele, ia prestar atenção nele. Então, assim, a motivação dele não tinha nada a ver com nenhum elemento político, social, terrorismo, coisa parecida. Agora, eu acho muito difícil a gente, nesse momento, começar a dizer, especialmente sem nenhum dado de pesquisas de opinião que vão começar a surgir a partir dessa semana, em relação a como as pessoas têm percebido esse evento. Cada eleição é uma eleição, cada contexto é um contexto, e nesse caso a gente está lidando com um país que já está mais ou menos acostumado, já tem histórico disso. Então acho que é bom esperar um pouquinho mais antes de tentar criar essas previsões em relação ao quanto que esse evento pode ou não favorecer ou prejudicar o Trump na sua corrida eleitoral. Perfeito. Olhando no primeiro momento, professor, parece que o Trump, a meu ver, sai um pouco mais fortalecido do atentado. O atual presidente Joe Biden agiu rápido, determinou uma investigação independente, reforçou a segurança na convenção republicana. No sábado, os dois adversários também se falaram de forma rápida por telefone. Queria saber o seguinte, professor, nesse cenário, a candidatura de Biden, que é pressionada a desistir por causa das condições de saúde, fica ainda mais complicada? O senhor acredita nisso? Eu acho que não, na medida que você não conseguir vincular esse atentado ao Biden. Certamente existem teorias da conspiração que estão tentando vincular esse atentado ao Partido Democrata, uma tentativa de tirar o Trump da corrida. Na medida que essas ideias conspiratórias não prosperem, num contexto em que se identifica que esse rapaz ele agiu sozinho, por qualquer motivo que ele tenha, isso não tem por que respingar muito especificamente nos democratas, né? Ainda mais com um garoto que aparentemente é registrado no Partido Republicano. Não teria que respingar demais, né? Teria mais por gerar uma onda de empatia para o Trump, e aí sim, eu concordo com você, ele sai um pouco mais
fortalecido nesse contexto pela dose de empatia. Agora, o Biden também, aparentemente, ele fez ele tomou a atitude institucional correta, né? Rapidamente reagiu, vai investigar, está colocando, como se colocou a investigação independente, já ligou lá para o pessoal do Partido Republicano, tentando prestar todo o apoio necessário para a convenção deles. Então, assim, ele fez o papel dele institucional correto de um presidente. Eu acho que não piora nem melhora as chances do Biden. Eu acho que a questão agora do Biden realmente é saber se ele vai dobrar a aposta querendo se manter ou se os democratas vão tentando mitigar um pouco essa onda de empatia, achar um outro nome que tem mais apelo público. Agora, o Biden, ele agiu de maneira certa, né, rápida e republicana, né, atuando como presidente, fazendo o que ele deveria fazer, mas eu acho que o Trump acaba saindo mais fortalecido desse atentado, não só pela empatia, mas também por conta dos holofotes do momento, né? O Biden perde um pouco os holofotes e o Trump ganha esses holofotes, pelo menos por algum momento, por conta desse atentado. Quer dizer, as pessoas estão mais atentas ao que ele vai fazer agora e ao que ele vai falar. O senhor não acredita nisso? Que também o Trump acaba ganhando força por conta de ter agora a atenção? Esse é um argumento a ser feito. Eu vou provocar no seguinte sentido. Boa parte das listas que eu vinha vendo nos Estados Unidos, americanos naturalmente, que estavam lidando com as eleições, vinham dizendo que o Biden vinha se enfraquecendo e o Trump se fortalecendo justamente pelo contrário. Dado que os holofotes estavam muito em cima do Biden, especialmente em função da questão da idade dele, só se discutia isso, e nem se olhava para o Trump, isso fazia com que a agenda definida pelo debate fosse uma agenda negativa para o Biden, e o Trump não tinha muito espaço na mídia, ou nem ele buscava muito espaço na mídia, o que fazia com que eventuais gafes que ele cometesse não tivessem muita força. Nesse momento, ao jogar os holofotes para o Trump, você automaticamente diminui o tempo de debate em tela que a gente vai ter no âmbito negativo em relação ao Biden. Então, não está se falando que o Biden é muito idoso, tem problemas cognitivos ou coisa parecida, e sim do atentado do Trump. Então, na realidade, isso é até um respiro para o Biden ter que parar de se defender diariamente em relação à questão da sua idade. E o Trump vai ter os holofotes em cima dele, mídia espontânea, sem dúvida, é fantástico para ele. Professor, e hoje aqui em Milwaukee, Trump afirmou que essa é uma oportunidade para unir todo o país e até mesmo o mundo, né? Uma frase bem do jeito dele. E disse também que esse é um novo discurso. É motivo, sim, de união não tenho certeza. Não é o perfil. A própria escolha do vice-presidente do Trump, o senador Vance, ele é muito parecido com o Trump. Ele não foi uma escolha que busca a união, né? Não foi, por exemplo, você tinha outras opções de mulheres, de afro-americanos ou pessoas mais moderadas que pudessem ter um pouco essa lógica de união. Então, eu não sei. Eu acho que me parece, até esse momento, com as informações que eu tenho, me parece mais uma retórica. Bom, a extrema-direita, que se diz muito que é o campo político do Trump e do Bolsonaro, né, vem avançando, conquistando importantes vitórias no mundo todo, apesar de recentemente ter sofrido derrota na França. Professor, o que aconteceu com o Trump pode influenciar o cenário político em outros países, como no Brasil, por exemplo? Eu acho, em relação ao atentado, eu diria que não. Em relação a uma eventual vitória, eu diria que sim. Eu acho que o atentado em si não vai fazer uma grande diferença. Acho que enfim, ninguém vai ganhar mais voto por causa disso, ou coisa que o vale, eu acho. Agora, uma eleição do Trump, sim, eu acho que ela tende a reverberar em boa parte especialmente no mundo ocidental, no que tange o empoderamento, né? Quer dizer, uma sensação de que é possível, por parte de chegar ao poder, né? Por parte de grupos de mais à extrema-direita. Professor, as eleições americanas, como você mesmo disse aqui no 15 Minutos, né, na semana passada, são imprevisíveis. E essa eleição é decidida em poucos estados que não têm um posicionamento claro. O atentado deixa o futuro eleitoral ainda mais nebuloso? Como eu disse no início hoje, né, eu diria que não mais nebuloso, porque, de acordo com os últimos números que eu dei uma olhada, o Trump ele já tinha uma preferência forte nos swing states, né, nesses estados que geralmente são os que decidem as eleições. Eu tendo a crer que esse tipo de atentado gera um grau de empatia ao Trump, então, quer dizer, fortaleceria essa vantagem que ele tem nesses lugares. A não ser que o debate em relação à liberdade das armas, alguma teoria da conspiração que ganhe força, ou coisa parecida, comece a mudar esses números. Então, para essa resposta ser melhor dada, eu acho que a gente tem que esperar mais um pouquinho e ver as próximas pesquisas de opinião que vão sair agora ao longo dessas 1-2 semanas vindouras,
para que a gente possa capturar melhor como que o eleitorado americano, não só o eleitorado americano médio, mas o eleitorado americano nesses estados específicos perceberam esse evento. Termina aqui mais uma edição do 15 Minutos. Agradeço a participação de Leonardo Paz Neves, cientista político da FGV. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no JR 15 Minutos. Nada, é sempre um prazer. Agradeço também a presença do correspondente do Jornal da Record nos Estados Unidos, Vandrei Pereira. Vandrei, obrigado, hein? Eu que agradeço, Leandro, obrigado e até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá, a gente se vê.